Olá pessoal, boa noite. Boa noite, galera do Mente Consciência, tudo bem? Meu nome é Luana, eu faço parte do Grupo Espírita Caminho da Verdade e, conforme prometido, estamos aqui hoje para falar sobre o tema a doutrinação, né? Que na verdade nada mais é do que a conversa com os espíritos, né? Feita pelo dirigente de uma reunião mediúnica com o espírito através de um médium, não é isso? E estamos aqui com a Ana Cleis, que é do Lar de Clara, que trabalha há 7 anos com o tema doutrinação, diretamente em reuniões mediúnicas. Né? Estamos com ela aqui, aproveitando sua larga experiência, para tirar algumas dúvidas sobre esse tema, numa pequena entrevista sobre isso. Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que a gente selecionou foi: para que serve a reunião mediúnica? Né? Qual a sua finalidade? Boa noite a todos. É um prazer muito grande falar sobre esse assunto, porque afinal de contas o meu respeito pelos espíritos é muito grande. Os espíritos são nada mais, nada menos do que nós amanhã, porque os espíritos são as almas dos homens. Então as reuniões mediúnicas, elas servem para esclarecimento desses irmãos, serve de auxílio nas questões conscienciais, e serve principalmente de aprendizado para nós encarnados e assim também para eles. Certo. Você falou de aprendizado, né? Aprendizado em que sentido? O que é que a gente pode aprender com os espíritos? Olha, os espíritos nos ensinam muito, Luana. Quando nós conversamos com os espíritos, eles nos trazem as suas experiências, eles nos trazem seus dramas, suas dores, assim como também os seus amores, né? E a gente percebe através do diário dele muito das coisas que nós precisamos mudar em nós hoje, se não quisermos estar depois do nosso desencarne também necessitando vir para uma reunião mediúnica para ser esclarecido. É interessante. Os espíritos sofredores, eles não podem ser auxiliados no próprio plano espiritual, já que, teoricamente, lá estariam também espíritos superiores que poderiam auxiliá-los? Sim, e são auxiliados permanentemente. Agora, há casos em que eles são a utilidade maior da reunião mediúnica, a utilidade maior, mais para nós encarnados do que para os próprios desencarnados. Porque os desencarnados poderiam ser auxiliados lá, certo? Mas tiraria, por exemplo, dos médiuns essa grande oportunidade do exercício e do aprendizado. Porque o médium precisa desse intercâmbio. Para que eles, através desse intercâmbio, a gente aprende muito com eles, né? E também facilita muito a questão da reunião mediúnica para os espíritos assim mais trevosos, de uma densidade maior, os espíritos mais inferiores, né? Porque, devido à sua inferioridade, muitas das vezes eles não enxergam os espíritos benfeitores. Então, os benfeitores estão ali ao lado deles, os espíritos familiares, por exemplo, na grande maioria, muitas das vezes os procuram, chegam próximo e eles não os enxergam pela própria densidade, pela sua inferioridade. Certo. Então seria necessário o intercâmbio, esse contato, porque o médium, o que acontece? Porque isso aí é a questão da energia do médium, a questão do fluido. Então, muitos dos espíritos, às vezes, não precisam nem se comunicar. Basta que eles cheguem próximo do médium e aconteça o que a gente chama de choque anímico, que é quando eles chegam, né, e sente a energia do médium. Que eles se sentem como se estivessem encarnados, né? Exatamente. Até porque eles, quando eles chegam e se percebem, por exemplo, muitos deles chegam no momento da psicofonia, né, ou incorporação, eles começam a falar e começam a se perceber que eles estão falando através de outro. Eles não estão falando, né? Eles percebem que estão necessitando de uma outra pessoa para falar. Então, ele já começa aí o despertar deles, né? O despertar espiritual. Certo. E qual é a melhor maneira, ou como se deve dialogar com o espírito? Da mesma forma que eu estou conversando com você. Conversar com os espíritos é conversar com um ser humano, que apenas não está com o seu envoltório corporal.
Porque no momento da morte, logicamente, o envoltório corporal dele é decomposto, ele segue, o espírito segue com o seu envoltório perispiritual, que é o perispírito, onde estão guardadas todas as suas vivências, suas emoções, né? Então, o que acontece? Com isso, é com esse corpo que ele continua, tá entendendo? Ele continua, ele segue com esse corpo. Certo. Então, A forma de dialogar é exatamente como eu estou dizendo, é conversar com o ser humano. Você precisa entender que o espírito, ele sente como a gente, ele tem, como eu falei, os dramas, ele sente os dramas, as dores, muitos deles estão, às vezes ficam cristalizados com ideias fixas. A gente atende espírito, por exemplo, que ele diz, o tempo, embora na espiritualidade seja diferente daqui assim, né? Mas tem espírito que diz, eu estou há 100 anos, tá entendendo? Com aquela mesma ideia, mantendo o mesmo padrão, por exemplo, de ódio, de vingança, daquele ser, por exemplo, que destruiu sua vida na visão dele, né? Que de repente usurpou seus bens, né? Que de repente matou sua família inteira, né? Dizimou. Então o ódio dele fica tão grande dessa pessoa que ele segue anos e anos e anos. Então a vida desse espírito fica o quê? Paralisada. Naquele momento, até em questões conscienciais, né? Então aí é onde entra o despertar da consciência. Quando ele é trazido com uma reunião dessa, que a gente começa a dialogar, e a melhor forma desse diálogo, e como é que é a melhor forma da condução do diálogo? É através da perguntação. Ou seja, eu tenho que perguntar de uma maneira tranquila para que ele me traga a situação dele. Porque a gente não pode inferir. Anteriormente, inclusive, a gente pecava muito nessas questões. Eu me lembro quando a gente começou a evocar os espíritos, a participar de reuniões mediúnicas, que inclusive hoje a gente não chama mais doutrinador, doutrinação, a gente prefere falar mesmo evocador, certo? Porque eu estou evocando de verdade, assim que Kardec fazia. E assim, quando você evoca e você começa para você descobrir o drama dele, é preciso que você, em primeiro lugar, escute. Você precisa escutar mais do que falar. Né? É como a gente costuma dizer, um terapeuta para o mundo espiritual, assim, logicamente, a gente não pode ser terapeuta que nós somos, né? Mas você vai, exatamente, você faz a pergunta, primeiro você deixa ele chegar e deixa ele falar. Primeira coisa, você já vai deixando ele falar. E aquele que não quer falar ou que não pode falar, aí você vai sutilmente lançando alguma pergunta e ele vai começando a responder e você vai, através desse, vai deixando que ele traga o drama e não você. Porque para que essa reunião, digamos, tenha maior produtividade, a coisa mais importante é que você consiga chegar na dor dele, no drama dele. Entendeu? Até para que seja possível o autodescobrimento, né? Até porque muitos dos espíritos, eles, quando chegam, eles negam a própria realidade. Certo? Tem muitos casos que a gente tem que a pessoa não se vê, ela não se olha. Entendeu? Então, como ela não se vê, ela não se olha, né? Ela não quer enfrentar seus dramas, não quer enfrentar suas dores. Então, é necessário esse diálogo, né? Para que ela veja e tenha essa coragem de seguir, né? Entendi. A próxima pergunta é se qualquer pessoa pode participar de uma mediúnica ou se é necessário algum curso, como é que funciona para participar dessa mediúnica? Olha, aí são dois aspectos, né? Assim, primeiro, participar. Qual seria essa participação que você se refere? Com uma pessoa como convidada ou médium? Para se integrar uma mesa mediúnica. Pronto. Primeiro, a primeira pergunta que se faz é por que se integrar na mesa mediúnica? Né? A gente tem que ver primeiro, começa com o objetivo dessa integração. Certo. Por quê? Uma reunião mediúnica é algo muito sério. Então, assim, só deve participar realmente de uma reunião mediúnica quem dela sinta necessidade, que no caso, os médios trazem essa mediunidade de tarefa, né? As pessoas que se sentem tudo que os médios sentem também,
mas que tem, às vezes não consegue evoluir, mas precisa de um tempo, por exemplo, para o estudo da educação mediúnica. Então, ele às vezes participa dessas reuniões e, com a continuidade, ele vai se equilibrando e percebe que não evolui essa comunicação, né? Que a mediunidade dele, na realidade, não evolui. Aí o que essa pessoa vai continuar no grupo mediúnico, a gente entende que não há necessidade, porque numa casa espírita há muito trabalho a ser feito. Então, assim, a permanência no grupo mediúnico só de pessoas que realmente têm uma afinidade com o trabalho ou venham contribuir, porque tem atividades também que não são feitas pelos médicos. No caso, os anotadores, porque hoje, por exemplo, a gente deve fazer uma reunião guardando os arquivos no sentido. Todas as reuniões hoje, o que é que a gente faz? Como é que tem a sua reunião mediúnica? Uma reunião mediúnica séria. Primeiro, as pessoas têm que estar imbuídas do estudo, né? Dos propósitos sérios. Segundo, esse grupo, ele deverá ser em grupos pequenos, porque grupos grandes não funcionam bem. Se tiver muita gente, você divide em dois, é melhor que seja dividido. Grupo com pequenas quantidades de médios, máximo 5 médios, né? Agora, você também deverá ter 2 anotadores, porque na ausência de um, o outro assumido. São 2 anotadores. Anotadores seria o seguinte: todas as nossas comunicações mediúnicas são gravadas. A gente grava as comunicações, né? E seriam 2 anotadores, 2 evocadores, porque na ausência de um também, e facilita um diálogo com uma vez, o próximo espírito o outro conversa, né? 2 dirigentes, assim, né? 2 evocadores, 2 anotadores. Se tiver um passista, excelente, certo? Mas se não tiver também, a gente também pode se utilizar, né? Mas um passista também é bacana, né? Fica um grupo bom. E 5 médios. Essa é a composição ideal, certo? Essa seria a composição. Esse anotador, se não for através da gravação, pode ir registrando mesmo. Sim, no começo a gente fazia só as anotações nas pranchetas, né? E para que servem essas anotações? Por que a gente grava? Para aprendizado. Porque reunião mediúnica é fundamentalmente aprendizado. Então, quando você grava, a gente tem a oportunidade de rever aqueles diálogos, né? Para que você possa aprender melhor. Por exemplo, tem uma comunicação, normalmente no final das reuniões, tem algum dos orientadores, né? Faz cada mensagem belíssima para a gente. Se a gente não grava, a gente perde. Muita coisa se perde. Então, muita coisa se perde. Então, você deve ter um critério, logicamente, de você guardar. Se você grava no seu celular, depois você tem que ter a responsabilidade de pegar aquilo, né? Colocar no computador, para você não andar com esses arquivos assim, né? Tá entendendo? Outra coisa, ter o cuidado, o zelo com o sigilo da pessoa para quem você está trabalhando, do assistido, né? Para não expor o assistido, né? Então, a gente grava o diálogo, mas... E esse diálogo também, eles não são repassados. Ele fica só para o próprio grupo. Muito bem. A próxima pergunta: qual o requisito para ser um bom doutrinador? E como se conduzir no exercício dessa função? Olha, o Hermínio, né? Hermínio Corrêa de Miranda, né? Um grande estudioso da doutrina. Se a gente lê o livro Diálogo com as Sombras, nessa parte da doutrinação, você diria o seguinte: quem está começando, que lê a parte da doutrinação lá, ele diz assim: meu Deus, é muito difícil ser doutrinador. Porque o próprio Hermínio diz, é uma das funções mais difíceis dentro da reunião mediúnica, é ser um evocador. Com certeza. E por que é difícil? É como ele diz, porque o médium, ele brota naturalmente. Porque a mediunidade, a pessoa nasce com ela. A mediunidade é uma faculdade orgânica, né? Então, ela simplesmente desabrocha. Já o doutrinador, ele tem uma caminhada, né? Então, assim, o que é que ele nos traz, assim, de mais importante, assim, como pré-requisitos? Primeiro, que a pessoa tenha uma boa formação doutrinária, né? Uma boa formação doutrinária. Tenha familiaridade com o Evangelho de Jesus, né? Tenha também uma certa autoridade moral. Essa autoridade moral, o que seria? Teria que ser impecável? Não. O que ele diz é o seguinte: a autoridade moral que ele nos coloca lá, que eu achei muito interessante,
o que ele traz é que os espíritos, certo? Eles percebem como nós agimos, como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Eles percebem as nossas reais intenções e a sinceridade do nosso sentimento. Então, como os espíritos percebem isso, eu não preciso ter uma moral irrepreensível, mas eu preciso sim estar me trabalhando todos os dias para me tornar uma pessoa melhor. Né? Para trabalhar na reforma Exatamente, íntima, a reforma íntima. Porque se a gente for também esperar ser essa pessoa que vai ter todos os requisitos, você vai desencarnar e não vai trabalhar, certo? É verdade. Então ele também nos traz também como questões assim importantes, né? A questão de você ter fé, né? Porque se você não tem fé, se você é uma pessoa que não acredita, como é que posso dizer que uma pessoa, um espírito que está ali sofrendo pra caramba numa reunião, como é que eu posso dizer para ele, meu irmão, acredita, dias melhores virão, se eu mesmo não acredito? Entende? Então, por isso que é importante, nesse sentido, que a gente precisa ter fé. Outra coisa é ter amor. Porque este é um trabalho, gente, de doação. Se você não tem amor no seu coração, ou não traz esse amor para compartilhar, você não vai conseguir ser um bom doutrinador. Ou evocador, como eu prefiro chamar. Certo? Porque o amor, ele é tudo nessa coisa, certo? A reunião mediúnica, para mim, eu entendo como um momento de muita doação. Aí ele ainda traz também, além dessa, ele diz que tem outras que seriam desejáveis, né? Que seria, por exemplo, a paciência. Por que a paciência? Porque eu tenho que ter paciência de escutar os irmãos. Eu tenho que ter a paciência de ouvi-los, ouvir seus dramas. Porque muitos deles vão chegar, chegam nos distratando, chegam querendo acabar com tudo, né? Então ele vem com muita revolta, inclusive do próprio grupo pela sua existência, porque eles entendem, né? Que, por exemplo, os que não querem o sucesso dos outros, né? Acham que a gente está atrapalhando, porque a gente está ajudando as pessoas a evoluir. Está tirando o véu, está descortinando, né? Essa realidade. Então eles não gostam. Aí é o caso de você ter paciência para que você tenha uma escuta ativa, né? Ainda tem mais, ele ainda traz, olha, sensibilidade seria outra coisa. Que eu tenho que ter sensibilidade para quê? Para mim, ter empatia por aquele irmão. Eu tenho que entender que é um irmão que está sofrendo, que está trazendo isso. E ali, no diálogo, o que acontece? Ele joga a sua vida ali. Ele abre para você. Então você tem que ter muita sensibilidade, humildade, prudência, né? E um certo destemor. E por que destemor? Porque, veja bem, um espírito que chega numa reunião mediúnica e começa a ameaçar você, ameaçar o grupo inteiro. Se você não for uma pessoa destemida, você vai ficar com medo, vai ficar, né? Entra também diretamente com fé também, né? Exatamente, com fé. Então você tem que, se você tem uma fé fortalecida, uma fé inabalável, como a gente diz, você já tem um destemor e também você se sentirá, com certeza, muito mais convicta e confiante. Que a reunião, ela tem toda a proteção, porque toda reunião séria tem proteção. No caso, o doutrinador, ele recebe algum tipo de intuição, ou ele é médium? Como é que funciona na hora da reunião? Se ele recebe alguma intuição? O evocador, ele não deve ser um médium. Porque se ele for médium, no sentido da palavra, ele deve se sentar na reunião e se permitir servir de instrumento para as comunicações. Agora, é importante que o evocador tenha a mediunidade de intuição, tá entendendo? De intuição, certo? Porque a de incorporação, não, a de psicofonia. Por quê? Você já pensou qual é a segurança de uma reunião mediúnica? Se eu for uma médium de psicofonia e estou lá conduzindo a reunião. A qualquer momento, a qualquer momento eu posso, de repente, incorporar um espírito. Exatamente. Um espírito que quer prejudicar o trabalho. E como é que os médiuns vão se sentir nessa reunião? Totalmente seguros. Você está entendendo? Então, assim, agora é importante a intuição, sim, a mediunidade intuitiva. Essa é bacana porque eu diria assim que ela é fundamental nesse trabalho.
para que a gente esteja mais conectado e receber, né, assim, vem as inspirações, certo? Quando você faz o trabalho com amor, um trabalho sério, né, você, com certeza, você recebe a inspiração. Tá? Essa inspiração vem dos dirigentes espirituais, dos mentores, mais ou menos? As inspirações? Nossos guias espirituais. Né? Todos nós temos nossos anjos de guarda, temos nossos guias espirituais, tá entendendo? Mas nessa hora, a inspiração que a gente recebe, normalmente, é dos trabalhadores daquela reunião mediúnica. Certo. Porque do jeito que tem os encarnados, que se dirigem para a reunião mediúnica, tem os desencarnados, que também se dirigem para o mesmo local e se juntam. Na verdade, são duas equipes que se dão as mãos e juntos fazem esse trabalho de amor e doação, tá entendendo? Estou entendendo. No caso, como é que eu sei que a reunião ela foi produtiva? Olha, a gente, seguinte, uma reunião séria, imbuída de bons sentimentos, ela sempre terá um saldo positivo. Mas existem, por exemplo, quando eu falei que uma reunião deve ter os anotadores, né? Certo. Por que também anotar? Por exemplo, suponhamos que você, Luana, chegasse lá no grupo que eu coordeno e você estivesse passando por algum tipo de problema, né? De desarmonia, e você solicitasse uma reunião mediúnica para você. Então, você não irá assistir a reunião. Né? O que é que a gente faz? A gente grava a reunião. E a gente, paralelamente, também para facilitar, a gente normalmente anota os tópicos. Eu só anotando os tópicos do que veio nas conversas dos médiuns, certo? Por quê? Porque eu não vou te dar a gravação. Mas é meu dever, como coordenador do grupo, no final da reunião, né? Ou num momento agendado, eu repassar para você o que aconteceu nessa reunião. Quais foram os sentimentos que foram trazidos por esses irmãos, certo? Por quê? Porque você merece saber qual é o tipo de condomínio espiritual que você está tendo. Até para que eu possa me cuidar, ter a vigilância, oração, né? Saber o direcionamento que eu devo seguir. Saber o direcionamento que você deve seguir, aonde que você deve fazer suas mudanças, onde é que deve se fazer as mudanças, o que é que você precisa mudar na tua conduta. Porque é o seguinte, toda obsessão, ela só acontece porque esse espírito sintonizou com você. Então, você deu uma brecha, uma abertura. Então a gente precisa saber, né? Então quando a gente conversa com você, você vai ficar sabendo. A gente não vai trazer os diálogos, né? Mas vai trazer o quê? O sentimento, para que isso possa te ajudar. Verdade. Vamos lá. Em apenas uma reunião é suficiente para doutrinar o espírito? Porque às vezes, assim, como você disse, às vezes tem irmãos trevosos ou irmãos que dá mais trabalho, né? Em uma reunião, as comunicações tendem a ser curtas. Aí como é que uma reunião às vezes é suficiente para o espírito despertar? Olha, como eu já falei, que os inscrições aula dos homens, nós temos irmão, cada caso é um caso. Cada irmão tem sua história, tem seu drama e tem a sua necessidade, né? Até mesmo do tempo. Alguns, basta uma reunião, digamos assim, muitos deles, por quê? Porque muitos são trazidos, porque quando eles são trazidos para uma reunião mediúnica, gente, eles já estão sendo trabalhados na espiritualidade de alguma forma. Então, muitos deles, quando chegam, eles já estão pedindo para ser socorridos, sabe? Eles já estão mesmo assim, tipo, né, me ajude, me socorra, como se diz. Então, um irmão dessa natureza, basta uma reunião para que ele possa, por exemplo, perceber, né, e aceitar a ajuda da equipe espiritual que continuará o seu tratamento, né, porque ele vai dependendo da necessidade dele. Ele vai para um hospital, vai para alguma colônia, né? Aí de acordo com a necessidade. Agora, há irmãos que vão ser 1, 2, 3 reuniões, né? E às vezes ainda não será suficiente. Por quê? Porque são irmãos, assim, muito endurecidos, né? Eu sei o seguinte, que a gente conhece, né? Trabalhando nesse tipo de reunião, a gente escuta cada história, a gente
que, assim, gostaria até de trazer aqui, né, algum caso, assim, para vocês verem como é emocionante, né? Para mim foi um dos casos mais difíceis, inclusive, que eu já atendi, assim, pelo menos nos últimos meses que eu me lembro. De uma pessoa que chegou, né, era um senhor, ele simplesmente dizia: quero que você me apague, eu não quero mais existir, eu não quero viver. A revolta dele é porque ele não queria viver e descobriu que mesmo ele tirando a vida dele, ele não conseguiu acabar com a própria vida. Então ele dizia: eu não quero existir. Aí o diálogo foi prosseguindo e eu perguntando para ele por que ele não queria. E ele dizia: porque eu não vejo sentido na vida. Ele dizia que não conseguia encontrar o sentido. E esse espírito era tão interessante que ele voltava na mente dele flechas de encarnações anteriores. Só pra você ter ideia que ele tinha consciência de que estava no plano espiritual, de que estava desencarnado. Então ele trazia uma outra vida e voltava para essa e dizia: eu não quero que eu vou ficar nascendo, vivendo, encarnando novamente, sem sentido. Ele não conseguia compreender o sentido da reencarnação. Aí ele dizia: me diga você o que é o sentido da vida. Para você. Quer dizer, é muito difícil. Ele disse assim: você fazer o outro entender uma realidade dessa. Ele colocou a responsabilidade. Aí ele disse: então, para você, me diga o que é o sentido da vida. Aí eu disse: olha, eu não sei para você o que é o sentido da vida, mas eu vou dizer mais ou menos como que eu vejo a vida. E você vai ver se você tira as suas conclusões. Agora, meu irmão, de antemão já quero te dizer uma coisa para você. Eu não tenho como... A minha intenção aqui não é convencer você de nada, porque numa reunião mediúnica nós não temos a finalidade, nem o intuito, nem o propósito de convencer ninguém. A gente está aqui para dialogar, para trocar ideia, para esclarecer, contribuir de alguma forma e para aprender com vocês também. Agora, eu disse assim, para ficar mais fácil para o espírito, né, eu vou te contar uma historinha. Para mim, a vida é uma viagem de trem. Quando eu disse isso, gente, na hora que eu falei isso, a vida é uma viagem de... Quando eu fui dizendo a palavra trem, simplesmente ele já disse para mim, de trem. O próprio espírito já falou para mim, de trem. Eu digo: e nessa viagem de trem, ela funciona exatamente assim. Uma viagem tem várias paradas, porque existem várias estações. Em cada estação dessa, há pessoas que entram no trem, há pessoas que descem no trem, né? Então há pessoas que vão conviver com você algum tempo neste trem e que vão descer em alguma estação. Outros vão permanecer com você nessa viagem e vão entrando pessoas novas também, né? Eu digo, então, assim é a vida. É assim que eu vejo. São pessoas que vêm e a viagem continua. E você vai... Quando eu fui falando, continuando assim, prosseguindo a história, ele simplesmente olhou, ele entrou num choro profundo e começou a dizer: meu Deus, eu estou nesse trem. Eu estou no trem. Aí começou: eu vejo meu pai. Meu Deus, meu pai, há quanto tempo não sorria para mim? Nem quando eu era criança, eu nunca me lembrei do meu pai sorrir do jeito que ele está sorrindo para mim agora. Dizia: meu pai está aqui. Aí começou a dizer: meu Deus, e minha mãe está nesse vagão. Aí começou a descrever as pessoas que estavam no vagão com ele, né? E ele disse assim, ele começou a chorar, né? E assim, muito emocionado. E daí a pouco, ele disse assim: olha, moça, eu quero dizer uma coisa muito interessante para você. Que foi um processo que eu não estava conseguindo, que eu demorei a entender, porque tudo que você estava falando para mim, eu estava ouvindo aqui, você estava repetindo o que eu já estava ouvindo aqui. Então você estava repetindo. Aí disse assim, aí eu disse assim, aí ele disse, quando ele falou do sorriso do pai dele, aí eu disse: por que você não aproveita então e não dá um abraço no teu pai? Mata as saudades. Ele começou a você ouvia ele dizendo, né, que estava abraçando, né?
minha mãe, aí fui abraçando os irmãos, aí ficou um momento de silêncio, eu me calei, né? E ele também se calou. Em seguida, veio outra manifestação dele, que nessa manifestação dele não teve uma pessoa na sala nesse dia que não tenha chorado. Por quê? Porque quando ele se manifestou novamente foi para dizer assim: eu estou construindo os trilhos do trem. Entendi. Então, assim, são assim como essas, são muitas histórias, sabe, Luana? Muitas histórias. É incrível, né? Incrível. Por fim, se o médium, queria saber se o médium sofre algum tipo de dano físico ou espiritual com relação à comunicação, se atinge o médium. Olha, o médium, ele sente a dor do espírito, né? Ele sente os sintomas. Há médiuns, por exemplo, que 2, 3 dias antes, tem médium que sente enjoos, sente dores de cabeça. Por quê? Porque dependendo dos fluidos daquele espírito que irá comunicar com ele através da reunião. Então, tem espíritos, né, que vêm ainda muito endurecidos. Então, esse tipo de espírito tem um fluido muito denso e que, às vezes, causam esse incômodo no médium. Mas, assim, terminou a reunião mediúnica, é impressionante. Quando termina a reunião, o médium sai simplesmente bem. Através dos passes. Não, às vezes não é necessário nem dar o passe. Não, às vezes não é necessário não. Porque aquele incômodo que ele está sentindo é da presença do irmão. A partir do momento que o irmão se manifesta, que você dialoga com ele, né? Ele vai ser encaminhado. Tá entendendo? Normalmente, até porque ele já está com 3 dias naquele, né? Então, assim, de alguma forma, ou ele voluntariamente, ou será conduzido pelos irmãos, né? Mas o médium não vai voltar para casa com aquela sensação, com aquele mal-estar que ele está. Tá bom, então assim, a gente gostaria de agradecer pela sua presença, né? Porque é um tema muito profundo, é um tema que envolve muitas questões. Por hoje era o que a gente estava se programando. Mas esse tema, como eu estou dizendo, ele é muito abrangente, muito profundo, é só para incitar vocês a pesquisarem, a estudarem também por conta própria, pesquisarem. E que esses vídeos sirvam de um aprendizado inicial, né? Uma alavanca para vocês tomarem as próprias conclusões e buscarem o conhecimento também. É isso, pessoal. Curtam o vídeo, né? A live. E sigam, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, das nossas redes sociais, Facebook, Instagram Caminho da Verdade, né? Sintam-se todos convidados para comparecer às quintas-feiras para os estudos na Caminho da Verdade. O endereço está lá no Instagram. E curtam, pessoal, curtam para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e tocar essas pessoas com conhecimento da doutrina de Jesus. É isso aí, obrigada.